Ele é dono de um charme incontestável, de uma beleza surreal, alto, loiro, de olhos azuis. Por onde quer que ele passasse, chamava a atenção não apenas pela sua beleza, mas principalmente pela sua simpatia. No nosso quadro de hoje, vamos prestar homenagem a esse grande ator, Robert Redford, que nos deixou recentemente. Depois da vinheta. Olá, amantes da sétima arte e cinéfilos de plantão, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo muito certo. Edson Santos de volta novamente, outra vez, com mais um vídeo aqui no nosso canal. E desta feita no nosso quadro, um ator chamado Robert Redford. Pois é, como nós falamos no começo, talvez muita gente, muitos jovens não conheçam, não saibam quem é Robert Redford. Uma das aparições que o tornou mais popular do que ele já era, e vamos dizer assim, mais recentemente, aconteceu num filme da Marvel que foi justamente o Capitão América Soldado Invernal, onde ele faz um papel de um vilão e até mesmo um dos membros da SHIELD, certo? Uma aparição que foi curta, mas de um certo modo até podemos dizer marcante pela sua forma de se expressar. Mas afinal, quem é Robert Redford? Primeiros passos de formação. Charles Robert Redford Jr. nasceu em 18 de agosto de 1936 na Califórnia. Filho de uma família de classe média, cresceu com um talento artístico que logo se transformaria em paixão pelas artes visuais. Antes de entrar para o cinema, Redford estudou pintura e chegou a ganhar bolsa para estudar na Universidade do Colorado. Mas foi em sua passagem pela American Academy of Dramatic Arts em Nova York e depois em Londres no Pratt Institute que ele começou a moldar sua verdadeira vocação à atuação. E aqui vale uma pequena ressalva, um grande detalhe da forma de interpretar de Robert Redford, mesmo sendo um homem alto, de porte atlético e chamar muita atenção, mas ele era dono de uma forma peculiar de atuar, sem muitos exageros, sem muitos maneirismos, sem muita voz gutural, sem muita voz grossa, empática, forte. Ele sabia como ninguém se moldar à necessidade de seus personagens, dando a esses personagens uma característica que só ele sabia como ninguém controlar e passar para a tela. E isso, de um certo modo, chamava mais ainda a atenção, porque mesmo sendo ator com todos esses dotes físicos de beleza e até mesmo de imponência, ele sabia controlar essas emoções e o seu gestual, sempre representando aquele personagem que daria certo para o seu jeito certo de interpretar. Ascensão como ator. Nos anos 60, o Robert Redford começou a aparecer em pequenas participações na televisão, mas foi em 1967 que ganhou destaque com o filme Descalços no Parque, ao lado da belíssima e também talentosíssima atriz Jane Fonda. 2 anos depois, viria o papel que o colocaria de vez no mapa de Hollywood, o jovem e carismático forasteiro em Butch Cassidy em The Sundance Kid, aqui conhecido como Butch Cassidy. Ao lado de Paul Newman, Redford formou uma das duplas mais marcantes da história do cinema. Essa parceria se repetiria em Golpe de Mestre, de 1973, filme que conquistou o Oscar de melhor filme. A partir daí, Redford se consolidou como um dos grandes astros de sua geração, sempre equilibrando charme, carisma e papéis de profundidade. É justamente neste filme, Butch Cassidy e Sundance Kid, que a gente percebe a diferença interpretativa entre Paul Newman e o próprio Robert Redford. E é justamente essa química do inverso que faz o filme funcionar. A forma como Robert Redford interpreta o seu personagem e a forma como Paul Newman faz o seu personagem demonstram exatamente isso, as qualidades individuais de cada ator. E é essa diferença que atrai, que une justamente o fator de darem muito certo e eles repetirem essa parceria em outro filme. Filmes marcantes. Durante os anos 70 e 80, ele estrelou filmes que se tornaram clássicos. Só para citar,
Todos os Homens do Presidente, de 1976, no qual interpretou o jornalista Bob Woodward e ajudou a eternizar no cinema o escândalo Watergate. O Grande Gatsby, de 1974, baseado na obra de F. Scott Fitzgerald, onde viveu o icônico Jay Gatsby. Entre Dois Amores, de 1985, ao lado de Meryl Streep, um drama romântico vencedor do Oscar. Esses papéis não só consagraram Redford como astro, mas também mostraram seu compromisso com produções de peso que discutiam política, sociedade e comportamento humano. Aqui vai também uma outra ressalva. Redford sempre gostava de filmes que eram polêmicos, que envolviam política, sociedade e até mesmo causas que fossem no que se refere ao cotidiano da própria pessoa. Essas questões sociais eram um mote principal que o faziam escolher esse ou aquele papel dentro daquele filme. Assim era o ator Robert Redford, diretor e produtor. Mas Redford não se limitou a atuar. Em 1980, ele dirigiu seu primeiro longa-metragem, Gente como a Gente, e o resultado foi impressionante. O filme venceu o Oscar de melhor filme e Redford conquistou o Oscar de melhor diretor em sua estreia atrás das câmeras. Ao longo de sua carreira, dirigiu outras produções importantes como Crazy Show, A Verdade dos Bastidores, indicado a 4 Oscars, incluindo o melhor filme. O Leão no Inverno não foi dele, mas filmes como Cavaleiro Elétrico, de 1979, e Leões e Cordeiros, de 2007, mostraram sua versatilidade também como cineasta preocupado com questões sociais e políticas, reforçando exatamente esse ponto característico de Robert Redford: as causas sociais, as causas políticas e as causas que sempre envolviam a questão do comportamento e da necessidade do ser humano. Essa preocupação era constante no que se refere ao quesito da escolha de seus papéis, e essa característica voltada com essas preocupações sociais, culturais, envolvendo justamente o fator também político, fez com que Robert Redford também despertasse em si um outro lado, e o lado surgiu justamente com isso, o Sundance Film Festival. Um dos maiores legados de Robert Redford vai além das telas, a criação do Sundance Film Festival. Em 1981, ele fundou o Sundance Institute, com o objetivo de dar espaço para jovens cineastas independentes desenvolverem seus projetos. O festival, que começou de forma modesta em Utah, cresceu e se tornou o mais importante evento de cinema independente do mundo. Foi graças a este festival, nomes como Quentin Tarantino, Steven Soderbergh, Darren Aronofsky e tantos outros tiveram a chance de mostrar seus primeiros trabalhos. O Sundance não só revelou talentos, mas também mudou o panorama do cinema, dando voz a filmes autorais, criativos e desafiadores. Se hoje o cinema independente tem um enorme valor e está sendo e é consagrado no mundo todo, se deve exatamente a esse festival Sundance. Graças à ideia do Robert Redford, pensando justamente fora da caixa e sempre além do seu tempo, ele, como visionário que ele foi, ele percebeu que muitos dos pequenos cineastas que tinham grandes obras estavam sem espaço no cinema hollywoodiano. Então ele resolveu criar esse festival, abrindo as portas para esses grandes diretores que eram do cinema independente, que hoje se transformaram em grandes diretores, como o próprio Quentin Tarantino. E assim, surgindo esse festival, abriu-se as portas e o cinema independente, o que é hoje em termos de sucesso, se deve exatamente a esse pontapé inicial dado por Robert Redford. Mas e seus prêmios e o seu reconhecimento? Ao longo de sua trajetória, Redford recebeu inúmeros prêmios. Além do Oscar de melhor diretor, ganhou o Oscar honorário em 2002 pelo conjunto de sua obra e contribuição ao cinema. Também recebeu o Globo de Ouro em várias ocasiões. A Medalha Presidencial da Liberdade em 2016, entregue pelo então presidente Barack Obama,
e foi reconhecido como uma verdadeira lenda de Hollywood. Por essas e outras questões, Robert Redford sempre era bem visto onde quer que ele estivesse. Dono de uma personalidade simples, mas ao mesmo tempo imponente, respeitoso, sempre atencioso para com todos, isso facilitava em muito o seu passeio entre os mais diversos meios de comunicação, cinema, teatro, TV e também nos mais diversos festivais. Isso com o seu jeito simples de ser, chamando a atenção das pessoas, cativando a todo mundo. Robert Redford sempre conquistava o seu ponto de vista, sempre conquistava a todos. E foi assim que ele deixou o seu legado. Robert Redford sempre foi muito mais do que um galã de olhos azuis, que conquistava bilheterias e suspirava o coração das mulheres. Ele foi e vai continuar sendo um artista engajado, um profissional que entendeu o cinema como forma de expressão e mudança. Sua carreira como ator deixou interpretações inesquecíveis. Como diretor, construiu histórias emocionantes e impactantes. Como produtor e criador do Sundance, transformou o futuro do cinema independente. E é exatamente por isso que nós estamos dizendo que ele não foi, mas ele é e continuará sendo essa grande personalidade do cinema mundial. Fica aqui nossa singela homenagem a esse grande astro que foi e sempre será Robert Redford. E você, qual é o filme dele que você assistiu e que você gosta, que você se lembra? Deixa aqui embaixo nos comentários e, por favor, deixa o teu joinha, o teu like, o teu ok, isso ajuda muito o nosso canal, combinado? Deixa aí o teu comentário também, divulga esse vídeo para as pessoas que, como você, também gostam de cinema. Tô saltando fora, mas nos encontramos com toda certeza no próximo vídeo. Para todo mundo, forte abraço, bye bye, so long, auf Wiedersehen pra você! Obrigado, gente!